Eu sou a Amanda. E eu sou a Cláudia. Eu sou a Ana. E eu sou a Mayara. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Contra a Cultura, a sua melhor central do submundo artístico. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa o estudante Renan Araújo para nos contar um pouquinho sobre a percepção da carreira musical pelos olhos de um estudante. Seja muito bem-vindo, Renan. Obrigado, o prazer é meu. Eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui. Me fala um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Renan, eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Eu tenho 24 anos e faz um tempinho, né, que eu estudo música. Atualmente eu não trabalho com música, né? Só estudo mesmo por enquanto, mas eu pretendo, quem sabe, mais pra frente poder estar trabalhando com música sim. Legal. E como surgiu o seu interesse pela música? Meu interesse pela música surgiu quando eu era bem novo, assim. Quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, por aí. Eu tava voltando do trabalho com meu avô, que trabalhava com ele na época, ele tem uma borracharia, né? E aí ele passou na frente de uma loja, viu um violão velho lá, largado. Ah, vi um violão ali, vou comprar. Ele foi lá e comprou, né? E aí nisso eu fiquei vendo ele tocar algumas coisas, quando ele ficava no quarto dele tocando assim, algumas coisas. E aí eu comecei a pegar o violão e tentar aprender alguma coisa sozinho. Aí não saía praticamente nada, né, no começo. Aí depois de um tempo eu comecei a aprender, depois eu acho que de um ano que eu tinha começado a pegar assim sozinho, que eu comecei a fazer algumas aulas. Bacana. E quais cursos você já fez ou tem vontade de fazer? Eu já fiz curso, esses mais que você paga, tipo, pessoal mesmo, sabe? Fiz também na Fábrica de Cultura. Acho que eu fiz mais ou menos um ano na Fábrica de Cultura. Eu comecei a faculdade de música, mas eu parei porque estava muito corrida e não estava aproveitando muito, né? E o que eu quero fazer é voltar a estudar música. Música é igual qualquer outra coisa, né? Sempre tem alguma coisa para estudar. Então, você estuda isso, mas tem mais aquilo, estuda aquilo, mas tem mais alguma coisa. Então, sempre ir estudando é uma coisa que você tem que fazer também dentro da música. E quais instrumentos você toca? Ou se você tem interesse de aprender a tocar mais algum instrumento? Eu tocar mesmo, eu toco violão e guitarra, mas eu toco um pouquinho de teclado, praticamente nada. Bateria eu faço barulho. Em casa eu acho que tem a sanfona, que é do meu avô, mas é difícil pegar, nunca peguei para tocar. E é isso, é vontade de aprender, eu tenho vontade de aprender a tocar piano, mas piano é muito completo, muito complexo pra você pegar e aprender, assim, aí por enquanto eu não peguei não. Tempo demora para aprender a tocar uma música? Tem algo que você tocou que você considerou ser mais difícil? Depende bastante da música e de qual instrumento que você quer pegar ela. Por exemplo, se você vai pegar uma música mais simples no violão, você demora menos tempo. Você vai pegar. Se você pegar uma mesma música numa forma dela mais complexa, às vezes demora mais tempo do que qualquer uma música mais complexa do que ela. Você estava falando bastante sobre a complexidade da música, de aprender a tocar. Você consegue lembrar em que momento você percebeu que a música era importante para você ao ponto de querer buscar uma carreira dentro dessa área? Eu acho que mais ali pro ensino médio, mais ou menos. Porque foi um tempo que eu passei muito tempo, tipo, tocando. A maioria do meu tempo era tocando alguma coisa. Eu chegava da escola mais ou menos, acho que meio de 40, uma hora, e ficava até 10 horas da noite, todo dia, tocando. Aí eu falei, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero levar pra frente, de repente, até como carreira. É legal, né? Principalmente porque é uma coisa que você tem uma paixão. Então, eu acho que não tem nada melhor do que trabalhar com algo que a gente goste de fazer. E você consegue, então, ver a música como uma carreira mesmo. Sim, a música em si, ela tem várias carreiras, se você for olhar. Você pode desde ser professor até fazer show, essas coisas, né? Em estúdio mesmo tem pessoal que mixa som, tem bastante coisa dentro da música que você pode trabalhar. Você pretende fazer algum projeto musical futuramente? Até pretendo, só não sei como ainda, como que eu vou atrás desse projeto. Não sei se compondo alguma coisa ou de repente postando alguma coisa na internet de cover mesmo, alguma coisa assim. Mas pretendo sim. Além de tocar, você trabalha com a música de outra forma? Tipo, canta, compõe? Mais ou menos. Eu já tentei, mas não dá muito certo, não. Eu já tentei cantar algumas coisas, mas eu cantando ao inverso de música, né? É uma tristeza pros ouvidos. E compor alguma coisa eu também já tentei, mas geralmente eu componho tipo uma coisinha ou outra, mas nunca chegar a compor alguma música inteira. É mais, não tanto do teórico, mas da prática mesmo. De Então, cantar, de tocar. eu já tentei compor alguma coisa, mas não sei se ficou muito bom, ficou meio ruinzinho. Você
tanto na sua vivência pessoal quanto observando outras pessoas que estão nesse meio, você acredita que um músico independente tem muitas dificuldades? E se sim, quais são essas dificuldades para você? Depende bastante. Tem bastante dificuldade. Por exemplo, a gente tem a dificuldade de você se destacar. Porque a quantidade de conteúdo que tem é muito grande. Hoje qualquer pessoa praticamente acessa a internet, pode postar alguma coisa. Então, comparado ao que era antigamente, que era CD, era uma coisa mais privada, digamos assim, hoje em dia você tem muitos meios de postar, né? Então, a concorrência, entre aspas, dizendo assim, é bem maior. Então, você se destacar é o grande problema. Mas ainda assim, né, isso acaba sendo também um ponto positivo, porque você tem muitos lugares para divulgar, né, aquilo que você toca, essas coisas. Isso que eu ia falar, se você acha que a era tecnológica que a gente está no momento facilitou um pouco a carreira musical. Então, ela facilita e ao mesmo tempo ela dificulta um pouco. É um pouco dos dois, né? Depende muito de como você usa ela. É saber usar, né? Porque é igual eu já falei antes, né? Do mesmo jeito que você tem bastante lugar para postar, você consegue postar de uma forma mais fácil, tem muita gente que posta. Então acaba sendo mais difícil de você ter aquele destaque. Aproveitando esse tópico de redes sociais, você tem algum artista que você acompanhe ou um gênero favorito que você usa para basear a sua carreira? Ou alguém que talvez você acompanhe bastante, que você se inspire bastante? Eu ouço mais rock, mas eu ouço praticamente de tudo. A única coisa que eu não ouço muito é funk. Eu ouço mais rock, o artista que mais me inspirou assim, eu acho que foi o Guns N' Roses. Minha mãe escuta bastante, aí quando eu comecei a tocar, comecei a tentar aprender as músicas deles, assim. E aí até hoje eu acompanho eles. Tem alguma música que você tem muita vontade de aprender a tocar porque você tem algum apego emocional muito grande nela? Tem uma que é do Guns, que eu queria aprender a tocar, mas eu não aprendo por preguiça. Ela não é tão difícil, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que, não sei falar inglês, vou passar vergonha, mas é This I Love You, alguma coisa assim. Sim, conheço. I know I don't know why you want to say goodbye. The one that sees that I'm passionate to cry. Alguma coisa assim. E é só por preguiça mesmo que você não pegou ainda? É, porque ela não é difícil, mas ela é bem extensa na questão de pegar pra tocar. E pra você, qual é a pior parte de pegar uma música? Ou a parte mais difícil no processo de pegar uma música nova? Tem bastante, eu acho que um pouco de cansaço físico. Tipo, você ficar ali muito tempo parado tocando, às vezes cansa. Aí às vezes até você fala, não, eu vou parar um pouquinho por hoje, porque por hoje deu. Tem essa parte, e a parte difícil na parte de tocar assim, geralmente quando a música tem muita coisinha inclusa. Eu não sei se consigo dar algum exemplo. O trajeto todo de estudar música é bem complexo, né? Você tem noção de quanto tempo, mais ou menos, você gasta praticando? Então, depende bastante. Eu gosto de falar que depende do seu objetivo com a música. Se você, quero tocar mais por hobby, tocar uma música ou outra, não demora tanto. Você demora tipo 1 mês, 2 meses, você já tá pegando umas musiquinhas para tocar. Então não é algo tão complexo. Eu gosto de falar isso porque o pessoal tem medo de falar, não vou aprender a tocar alguma coisa porque é muito difícil. E se você for tocar por hobby, por diversão, não tem necessidade de aprender, por exemplo, partitura. Partitura é chatinho de ler. E se você pega violão, por exemplo, você consegue tocar violão tranquilamente, sem saber partitura. Tem as cifras, né, que é mais as notas musicais, os acordes, e tem a tablatura, que é onde o pessoal coloca mais parte de solo, essas coisas. Então é uma forma simplificada de pegar a partitura, que é complexa, e deixar mais fácil. Quando o pessoal fala de aprender instrumento, muita gente acha que tem que estudar a teoria e tem que estudar a prática tantas horas e tantas horas.
Mas a verdade é que quanto mais você puder mais praticar, melhor é. Então, quanto mais você pratica, mais você vai pegando o jeito. É muito questão de prática. Então, é bom se você aprender a tocar alguma coisa quando você tem esse instrumento. Por exemplo, vou aprender violão. Aí, ou se eu tiver um violão, ou se eu quiser comprar, é muito mais fácil porque eu vou ter como praticar. Muita gente pega e vai estudar em alguma escola, alguma coisa, e aí pratica só lá. Essa pessoa que pratica só lá, ela vai demorar muito mais para aprender a tocar, para pegar a prática, do que se ela tocasse, por exemplo, 1 hora em casa. E você tem mais prática com o violão ou com a guitarra? Com a guitarra, eu acho que eu tenho mais prática. Geralmente eu pego para tocar mais músicas na guitarra mesmo. E pra você, qual é a pior parte de pegar uma música? Ou a parte mais difícil no processo de pegar uma música nova? Eu acho que um pouco de cansaço físico. Tipo, você ficar ali muito tempo parado tocando, às vezes cansa. Aí, às vezes, até você fala, não, eu vou parar um pouquinho por hoje, porque por hoje deu. Tem essa parte. E a parte difícil, na parte de tocar assim, geralmente quando a música tem muita coisinha inclusa. Eu não sei se consigo dar algum exemplo. Você diz quando a composição ela é mais complexa? Isso, quando ela tem muita técnica diferente, entendeu? Por exemplo, tem várias coisinhas que a gente usa de técnica para tocar. Aí tem uma que a gente, por exemplo, você, em vez de tocar, aí você levanta o tom. E aí vai indo com isso. Aí se tem muita dessas coisas, tipo, muito rápido, às vezes é bem complicadinho, bem chatinho. Tem bastante nas músicas do Iron Maiden. Iron Maiden é uma tristeza pra tocar. Até hoje eu não aprendi quase nenhuma Nossa, inteira Iron Maiden deles. também é muito bom, hein? Isso dá pra perceber só de ouvir, quando você escuta a música. Ela Eu acho que tem aquela... muita coisa em cima, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, ela tem Eu aquele... Acho que ela fica nisso. E aí vai embora, só que eu não aprendi inteira porque é muito chata. Muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Você é sempre muito bem-vindo para vir aqui, para divulgar seu trabalho. A gente está torcendo por você, para você ficar famoso e falar que seu primeiro podcast foi aqui com a gente. Eu agradeço. Quem sabe, né? Um dia. Eu duvido muito mais. Nunca se sabe. Pensamento positivo. Pensamento positivo sempre. É só ladeira abaixo, andando de ponta cabeça. Se desce, sobe de novo. Não tem problema, não. Ei, se você gostou desse episódio, você vai amar o nosso podcast. Vem acompanhar o Contra a Cultura. Até o próximo. Contra a Cultura.